Pessoal, vamos ao nosso giro pela política do dia 28 de outubro. 28 de outubro, faltam 2 dias, galera, é depois de amanhã. Hoje é sexta, amanhã é sábado, domingo vai ser o dia da gente comemorar a vitória do Bolsonaro, hein, galera? Não pode desanimar, tem que continuar pedindo voto, não para, não tem nada ganho até o dia da eleição. O máximo que a gente puder fazer, temos que fazer, mas olha só, os sinais são todos positivos, hein? Obrigado a todo mundo que vem assistir ao nosso quadro aqui no Rumble, no Odysee ou no BitChute. Hoje nós vamos falar as notícias trazidas por Alexandre Oglandi, Escalou a Loba e várias outras pessoas. Vamos falar sobre a Globo. Parece que já sabe o resultado da eleição, cara. Já tem um site com o resultado lá. E o pior, o resultado não é bom não, hein? E o Guedes mandou a real pro Lula. De cada 1.000 brasileiros, um gasta auxílio em cachaça e acaba, às vezes, até se elegendo presidente. É, meu amigo. O Lula não gostou, não. O New York Times não sabe que o Lula desmatou muito mais que o Bolsonaro. E, no final, vamos falar sobre o debate de hoje na Globo. Muito importante, a gente vai transmitir o debate aqui também. Aqui no Odysee, tá? No Odysee a gente vai fazer a nossa transmissão ao vivo. Vou deixar o link para vocês lá no YouTube, no Twitter. Não percam, é hoje às 9h30 da noite. Vamos falar sobre essas notícias todas. Começando aqui pelo agregador de votos, que vinha juntando. Aí no último dia deu um tiquezinho para baixo assim. Eu já expliquei para vocês qual é o efeito do último dia, da última pesquisa, não falei? Eles fizeram isso lá na eleição do Chile também. Eles disseram, na última pesquisa, falaram que que o não e o sim estavam em empate técnico, não sei o que lá. As pesquisas todas davam o não para a Constituinte do Chile bem acima do sim. Então, eles sabiam que ia ganhar, mas no finalzinho, a última pesquisa deu empate técnico, cara, que milagre. Aí, no final das contas, ganhou o não, mas ganhou com uma folga enorme. Qual que é o truquezinho da pesquisa? Eles sabem que o eleitor da esquerda é o eleitor menos empolgado, é o cara que está com menos vontade de votar, com menos interesse nessa história. Então, se ele achar que o candidato dele já perdeu, ele não vai votar, ele não vai correr atrás. Então, tem que dar, na última hora, tem que dar aquela chance, não corre lá, vai lá, idiota útil, você consegue votar no Mula e mudar o resultado dessa eleição e coisa e tal. A gente vai ver aqui, olha só, o Datafolha foi exatamente, de novo, olha o que a gente falou no primeiro turno. Eles escolheram o resultado das pesquisas exato para dar o máximo de efeito nos eleitores do Lula. Não botaram o resultado Lula ganhando absurdos, porque eles sabiam que o pessoal ia desanimar e falar, não, se o Lula já ganhou, eu nem vou perder meu tempo votando, já ganhou mesmo. Mas botaram o Lula na frente, claramente. Por quê? Porque 3 pontos de diferença, no caso 6 pontos de diferença, né, dá acima da margem de erro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. Se fosse só 4 pontos de diferença, ia dar empate técnico. Não pode, nossa senhora, se falar que é empate técnico, imagina. Então eles estão falando assim, o máximo que é para ajudar o Lula, o todo possível, é o desespero da turma da esquerda. A gente sabe disso, não quer dizer nada, essas pesquisas erraram todas por no mínimo 9 pontos percentuais. Então, como bem lembrou o Bolsonaro, se lá atrás os institutos de pesquisa diziam que estava 14 e estava 5, então agora que estão dizendo que está dando empate, já praticamente empate, a gente já virou. E é verdade. É só fazer a conta. Há 9 pontos a mais aqui que eles erraram. Bota desses 6 pontinhos que o Datafolha está dando aqui, 3 pontos a mais para o Bolsonaro. Tá aí, esse é o meu chute. Bolsonaro 51,5%. Deve ser por aí o resultado. Hein? Olha só, não vai ser folgado. Folgado eu acho que não vai ser, como foi em 2018, por exemplo, o Bolsonaro ganhando com 55 milhões de votos. Desculpa, com 55%, né? Não acho que vai ser assim, foi 57 milhões de votos no final, mas é 55% dos votos, então não acho que vai ser folgado, mas Bolsonaro ganha essa fácil. E olha só, tem uma outra pesquisa também, as pesquisas que dão vantagem para Bolsonaro, evidentemente, o pessoal da mídia tradicional, do consórcio de mídia, não vai publicar esse tipo de pesquisa, né? Eles não são bobos, né? Eles não estão aqui para informar ninguém, eles estão aqui só para doutrinar a galera mesmo. No GERP, no Instituto GERP, o Bolsonaro ultrapassou o Lula em 4 pontos percentuais, né? E aí você pode falar assim, mas o GERP também deu vantagem para Bolsonaro no primeiro turno, e no final das contas a coisa se equilibrou, né? Lembrando que no primeiro turno teve muita compra de votos. Talvez por isso que esses institutos acabaram errando, né, botando o Bolsonaro na frente, quando na verdade não estava numericamente à frente.
A minha visão é que deve ter sido isso. Bolsonaro deveria estar com chance realmente na frente do Lula, mas como teve toda a compra de votos, principalmente lá no Nordeste, baixíssima abstenção no Nordeste, muito provável que tenha sido isso que afetou o resultado do primeiro turno, né? De novo, é o que eu falo para vocês, fica o pessoal, ai, que urna eletrônica, ai, mas se o cara botar um if na urna eletrônica, não sei, para de preocupar com isso, não é a urna o problema no Brasil é cadastro de eleitores e compra de voto. É isso que o pessoal dá golpe no Brasil. Cadastra o eleitor mais de uma vez em mais de uma zona eleitoral, e daí tem mais voto, e também comprar voto, né? A gente vai falar sobre compra de votos daqui a pouco, né? E eu acho muito engraçado a imprensa esquerdista, né? tá rindo, nossa, Datafolha saiu, né? Nova pesquisa derruba um dos pilares da estratégia de Bolsonaro, porque os números da genial Quaest, aliás, a Quaest também, que foi outra que errou, igual o Datafolha, IPEC e coisa e tal, né? Disse que o Bolsonaro tá perdendo em Minas, que Lula ganhou em Minas, tá ganhando em Minas e coisa e tal. E aí é um dos pilares da estratégia de Bolsonaro. Esse pessoal, cara, finge que acredita mesmo nessas coisas. Eles sabem que isso é lorota, porra. Você acha que eles não sabem que esse troço é roubado? Que isso aí não foi encomendado por eles mesmo? É lógico que eles sabem, né? Mas eles fingem que não acreditam, né? Não, porque a nova pesquisa derrubou um pilar da estratégia do Bolsonaro, né? Olha o Bolsonaro chateado aqui na imagem, né? Olha que coisa, aí vê. Nova pesquisa do Datafolha traz um presentão de aniversário para Lula. Aí o Lula rindo. Esse pessoal é muita hipocrisia, João. Eu vou te falar um negócio. Chega a ser cômico essa imprensa tradicional. Aí, agora, curiosamente, uma coisa que aconteceu ontem, que muita gente ficou apavorada, e eu falei, pô, para com isso, gente, para com esse negócio, vocês estão também com um espírito de achar que é tudo uma grande conspiração por trás, né? Bom, isso que vocês estão vendo aqui é página não encontrada, porque o endereço agora não aparece mais. Mas era essa página aqui, tá? Que é o Infográficos do Globo, Política, Eleição 2022, Apuração 2022. Que é a página que o jornal O Globo vai lançar, né, no dia, né, domingo agora, falando sobre a eleição no segundo turno, né? Tá aqui, ó, primeiro turno, segundo turno, e a questão toda é, se você olhar a página aqui, olha só, 100% das urnas apuradas, Lula ganhando por 51,2%. Repara como é que nem eles acreditam no Datafolha, né? O cara lá, claramente, o programador, ou é um programador esquerdista, ou é um programador esperto que botou os números de teste lá para agradar o chefe esquerdista. Mesmo o programador colocou 51,2 ali pro Lula, porque ele sabe que esse papo de 53 que está dando do lado do Datafolha aqui é lorota mais lorotosa que tem, né? Mas enfim, botou aqui o Lula ganhando e coisa e tal. Mas não é só isso não, é que aqui não dá para navegar, porque isso aqui é só a página registrada, né? O archive da página, né? A página original foi retirada. Será que eu consigo vir aqui para governador? Eu acho que não guardou, tá vendo? Eu não consigo navegar aqui. Mas se você viesse em governador, estava dizendo que o Haddad ganhava do Tarcísio, é lógico, é o sonho do petista, né? O cara... Olha só, o que é isso daqui, gente? Isso aqui é massa de teste. Massa de teste é isso aí, você bota um monte de número para ver se funciona o seu sistema. Não tem... Ai, a Globo já sabe o resultado, já tá tudo armado. Não, porra nenhuma, foi a merda do programador lá que inventou um monte de número. E como eu disse, das duas uma, ou o cara que inventou os números é esquerdista, então ficou feliz da vida, e aí botou tudo a favor da esquerda. Cara, até o Jorginho Melo em Santa Catarina, que tá com 65% das intenções de voto, até ele botaram perdendo pro cara do PT lá, que é o tal do Décio, não sei das quantas. Enfim, o cara botou massa de teste, você pode inventar o número, sonhar não custa nada, mesmo que você bota qualquer coisa ali, né? Agora, uma crítica que você pode fazer a isso é a seguinte, a Globo colocou esses números aí e liberou o endereço justamente confiando que os bolsonaristas iriam espalhar isso daí e acabar fazendo propaganda para o PT. E os bolsonaristas caíram nisso assim, ó, mergulharam de cabeça, abriram a boca e comeram a merda com aquela vontade, aquela voracidade enorme, que eu não entendo nessas pessoas, como esse povo gosta de teoria da conspiração e acaba ajudando o cara, porque foi isso que fizeram. Começaram a compartilhar essa página para tudo quanto é lado. Olha só, que absurdo! O Globo já disse qual vai ser o resultado da eleição e coisa e tal. E, meu amigo, você está fazendo propaganda pro Lula, você não percebeu que tu está fazendo propaganda pro Lula, compartilhando um negócio desse? Agora, na reta final, porra, pelo amor de Deus, gente, isso é massa de teste, não quer dizer merda nenhuma. Enfim, o Globo depois esclareceu o problema, né, e tirou a página do ar e coisa e tal, dizendo que eram
eram números aleatórios, não são dados reais, óbvio, né? É massa de teste, a gente faz isso o tempo todo em desenvolvimento de sistemas. O que pode ter havido alguma malícia aí, não foi nos dados de teste, foi justamente o pessoal ter liberado esse link sabendo que os bolsonaristas iriam morder a isca com vontade. Mas morderam com vontade, nossa senhora. Chega a dar gosto ver o pessoal enroscado no anzol. Enfim, outra notícia. Então, ou seja, isso não quer dizer nada. Esquece, deixa pra lá. Também não fez tanta diferença assim, não. A essa altura, essa eleição polarizada como tá, todo mundo já decidiu. A essa altura vai mudar muito pouca coisa. Vamos só comemorar agora. Mas, assim, lembra? Vamos comemorar domingo, legal, bacana, mas não é hora de desanimar, de achar que já está ganho. Não, temos que continuar correndo atrás de voto, continuar fazendo todo o possível, ir votar com certeza. Você flamenguista, vamos supor, Flamengo conquistou a Libertadores no sábado. Ok, beber, né? Você vai beber, né? Vai comemorar, né? Mas, pô, lembra de não entrar em coma alcoólico, esse tipo de coisa, para poder votar no dia seguinte, né? Enfim, Tamo bem, vamos ganhar, mas tem que ir com calma. Temos que só acaba quando termina. Vai acabar igual o Vasco ontem, aos 55 minutos do segundo tempo, no acréscimo da prorrogação do acréscimo, ele tomou um gol e agora tá todo ferrado aí na Série B, né? Bom, notícia, o Novo suspendeu a filiação do Amoedo. Olha só que bacana, achei bacana isso. Achei que não iam conseguir. Eu sei que tem muitos deputados do Novo que são que têm uma oposição ao Amoedo, que tem uma posição de destaque, mas eu sei também que dentro do Novo tem uma turma muito pró-Amoedo lá, principalmente no topo do Novo, né? Pelo motivo óbvio, o Amoedo foi quem cresceu o partido, né? Então o pessoal deve uma certa lealdade a ele, mas aparentemente não foi o suficiente e ele foi suspenso a filiação dele do Novo, né? Achei muito positivo. É o que eu falo para vocês, a minha visão é que o Novo vai caminhar para ser o partido do Zema, não mais o partido do Amoedo, o partido do Zema. E nesse sentido eu falo para vocês, como partido do Zema, eu voto até a considerar a votar nele de novo em 2026 ou na próxima eleição, 2024, vamos ver como é que a coisa caminha. Se tiver Amoedo, não voto não, mas se não tiver mais o Amoedo, eu cogito seriamente votar no Novo lá, no Novo do Zema, né? Eu falo sempre para vocês, eu me decepcionei muito com o Novo por causa das posições do Amoedo, mas eu reconheço que tem bons deputados ali. PTB aprovou fusão com Patriota e novo partido vai se chamar Mais Brasil. O Jefferson, o Roberto Jefferson foi vetado, evidentemente. Vocês sabem, está havendo uma grande movimentação de partidos para formar partidos maiores ou federações e coisa e tal, por questão do fundo partidário, né? E nesse caso aqui o que aconteceu foi que justamente o Roberto Jefferson e a filha dele, a Cristiane Brasil, não vai poder participar do novo partido. Eles têm que fazer isso, porque agora eles estão lutando pela sobrevivência, né? Quem ficar perto do Jefferson agora, meu amigo, vai se ferrar. Eu estou avisando isso para vocês também como amigo de vocês. Esquece essa parada. O Jefferson, ele não fez nada positivo, não. Roberto Jefferson fez sacanagem com o Bolsonaro. Fez de sacanagem mesmo. Então não tem esse troço de é um herói, não sei o que lá. Afastem-se do Roberto Jefferson. Não tem salvação mais. E, inclusive, está aqui, ele já foi preso por prisão temporária, a acusação contra ele é 4 tentativas de homicídio qualificados por motivo torpe. Meu amigo, isso daqui vai dar 30 anos de cadeia para ele, nunca mais sair da cadeia, o Roberto Jefferson. Por quê? Porque quis fazer uma besteira enorme. Se tiver, primeiro, adiantou alguma coisa ele fazer aquele vídeo a favor, xingando a Carmen Lúcia? Uma besteira aquilo. Eu detesto a Carmen Lúcia, detesto. Ele achou que isso ia resolver alguma coisa? Não, a gente tem que ser pragmático. Tem que pensar em termos de problema que a gente vai resolver. Não é essa ideia de ficar batendo a cabeça no muro para tentar resolver, fazer uma porta batendo a cabeça no muro, que isso não resolve. Você tem que pensar em soluções para o problema. O que você vai fazer para resolver o problema? Batendo a cabeça no muro para tentar abrir porta. Isso não resolve, isso te ferra totalmente e você não consegue o que você quer, né? Então, o Roberto Jefferson, e agora, não tem o que falar, tentativa de homicídio, de fato, ele recebeu os policiais a tiro pela legislação brasileira, é isso. Nunca mais sai da cadeia. Se ele tivesse ficado quieto, já estava em casa, muito provavelmente Bolsonaro ganhando, a tendência é esse inquérito do fim do mundo acabar,
e daí ele ser liberado também dessa história toda. Concordo que é um absurdo, concordo que a censura é um absurdo. Lembra, gente, façam coisas estratégicas, não façam coisas por... Ah, não, eu vou defender o meu ideal e vou me imolar na frente do meu ideal e coisa e tal, e que isso é uma besteira, você está perdendo força, perdendo energia, e pior, aquilo que eu falei, se distanciem do Roberto Jefferson, nada de ficar falando, ai não, cara, é um herói, não sei o que lá, porcaria nenhuma, o cara é um pilantra, é um traíra, porque fez isso para tentar sacanear Bolsonaro. É montagem foto de bolsonarista fazendo L de Lula ao lado do candidato de petista a governador do Sergipe, né? Caramba, montagem mal feita pra caramba, né? Dá pra ver que a mão do cara aqui é a mesma mão do cara de cá, eles só copiaram a mão daqui, jogaram pra cá e fizeram, né, tentaram dar a entender que era a mão dele ali, né? Mas o que está acontecendo lá no Sergipe? O Valmir de Francisquinho, do PL, que aliás foi tirado da disputa de forma absurda pelo TRE, né? Ele resolveu apoiar o candidato do PT para o governo do estado, mas para a eleição presidencial ele está apoiando o Bolsonaro, está pedindo voto para Bolsonaro. Então ele não fez o L não, ele estava no carro de som com o pessoal candidato do PT, por quê? Porque ele está apoiando o candidato do PT para o Sergipe. Realmente a política brasileira não é para amadores, né? O cara é um aliado de Bolsonaro, ele foi tirado da disputa de forma absurda, muito provavelmente por ação do PT, e agora está apoiando o cara do PT, né? Na visão dele é o menos pior nesse caso aí, vai entender, né? O importante é fake news, o Valmir de Francisquinho não está apoiando o Lula. Na reta final, o Janones elegeu o Paulo Guedes como alvo da campanha anti-Bolsonaro na rede. Está falando um monte de besteira, que Paulo Guedes vai diminuir o salário mínimo, que vai fazer não sei o que lá e que vai diminuir... Cara, ninguém mais acredita nisso, gente. Para com isso. É ilusão achar que vai fazer esse tipo de coisa. É uma besteira enorme. O Paulo Guedes desmente tudo que ele fala e coisa e tal. Mas a verdade é que, nesse momento, o Janones já queimou o filme dele, né? Já tá todo mundo sabendo que o Janones só fala merda. Vai queimar a imagem dele mais ainda. E aqui tem alguns fact-checkings dizendo que é enganoso, que Guedes anunciou redução de valores de aposentadoria. Nem poderia, nem que quisesse ele podia fazer isso, né? Enfim, mas no final das contas o Guedes deu um troco legal no Lula, né? Mandou essa aqui numa palestra que ele estava fazendo aqui. Os beneficiários dos programas sociais podem até escolher usar os recursos para tomar uma pinga. No segundo turno, você dá dinheiro para 1.000 brasileiros, 999 vão fazer a coisa certa. Um vai tomar uma pinga, às vezes até vira presidente. Muito bom, Guedes, muito bom mesmo. E estava falando na FUCAP Business School, lá no Espírito Santo, né? Ou seja, meu amigo, é o que eu falo pro pessoal, né? O povo acha, a esquerda acha que o que faz a diferença na eleição é fake news, né? É inventar um monte de mentira, quem inventar mais sujeira sobre o adversário vai ganhar. Eu já falei para vocês, não é assim, a população está muito mais educada hoje em dia. Com a internet, o nível de inteligência médio da população subiu muito, a verdade é essa. A população brasileira já foi muito mais alienada do que é hoje, né? Hoje em dia não é mais tanto. O pessoal discute entre si esse assunto, e vai ver que é óbvio, não pode, é até proibido constitucionalmente de reduzir salário mínimo, reduzir a aposentadoria, nem que o Paulo Guedes quisesse, ele poderia fazer essas reduções, né? Nem que o Paulo Guedes quisesse, ele poderia fazer essas reduções, né? Então o pessoal sabe disso, discute o assunto e mostra e coisa e tal. Agora, o que pega para a esquerda? São as verdades, não são as mentiras. O Guedes faz uma brincadeira dessa, mas todo mundo sabe que o Lula é cachaceiro mesmo, ele é mesmo. Ele foi até acusado por um jornalista americano aqui na época que ele era presidente, né, que ele gostava de pinga e coisa e tal. O Lula ficou bravo com o cara, expulsou o jornalista. Imagina a reação que a imprensa teria hoje no Brasil se Bolsonaro expulsasse um jornalista brasileiro, ou um jornalista estrangeiro. Imagina a reação que teria isso. Na época, a imprensa brasileira ficou quietinha, falando, não, realmente, o jornalista foi muito grosso de dizer que o Lula é pinguço, gosta de pinga e não sei o que lá, e deixaram quieto. Aí o cara retratou, fez uma retratação, falou, não, peço desculpas e coisa e tal. Aí o Lula anulou, não expulsou ele, mas tinha chegado a confiscar o passaporte dele, o visto, cancelar o visto dele aqui no Brasil. Olha que absurdo, porque não gostou de uma reportagem. Gente, o autoritário nessa história é o Lula, não é o Bolsonaro, não. O Bolsonaro jamais faria um negócio desse, até porque se ele fizesse, a imprensa ia comer o cu dele. O Lula não, o Lula o pessoal tratou bem, não, realmente o cara exagerou, falou demais.
Bom, um lugar que está complicado a eleição para o candidato do Bolsonaro é no Rio Grande do Sul. Pelo menos é o que dizem as pesquisas. Parece que está muito perto, as pesquisas estão dando até o Dudu Leitinho na frente do Onyx Lorenzoni. Eu ainda acho que o Onyx ganha, porque é aquele negócio, as pesquisas estão todas errando tudo, mas a verdade é que mesmo as pesquisas favoráveis a Bolsonaro estão dando ali empate técnico lá no Rio Grande do Sul, né? Vamos ver como é que vai ficar a situação lá. O pessoal que mora no Rio Grande do Sul, não esqueçam de votar no Onyx Lorenzoni. É muito importante ter um estado grande como o Rio Grande do Sul também no apoio a Bolsonaro, né? A gente já vai ter Minas, Rio, São Paulo. Ter Rio Grande do Sul também seria uma coisa muito positiva. Aqui está saindo lá fora uma reportagem sobre os evangélicos de Lula. Aqui, acho que estão todos aqui na foto, são esses 6, tá vendo? STF e TSE violam a Constituição em nome da democracia. O Guzzo fez a coluna dele no estado de São Paulo, no Estadão, né? E o Guzzo sempre muito acordado, sempre muito ciente, falando a coisa que a gente já vem alertando há um tempão. Mesmo que você considere que fake news é um problema e que precisa se tomar medidas excepcionais para consertar o problema da fake news e coisa e tal, eu já falei para vocês que eu discordo disso. Não acho que é um problema em si a fake news. Isso é o quê? É a esquerda se sentindo atingida pela informação descentralizada e tentando botar culpa em fake news. Não é. Mas mesmo que você considere que seja, que realmente temos que fazer alguma coisa para conter a fake news, meu amigo, esse tipo de remédio, usar remédio pior que a doença é um problema. Parece que esse pessoal da esquerda é um problema que eles cometem com muita frequência, né? No caso da Covid fizeram a mesma coisa, usaram um monte de vezes aí remédio pior que a doença. Caramba, se a doença é ruim, não é legal, eu também concordo, ficar recebendo fake news é chato. Principalmente fake news de russo lá da guerra da Ucrânia, umas coisas ridículas que o pessoal escreve, eu acho terrível. Mas mesmo nesse caso, eu já falei, eu acho que não, que tem que deixar falar. Foda-se, ninguém se importa com isso. No final das contas, a internet não acredita em fake news. O que incomoda a esquerda é a verdade, não é a mentira. A mentira o pessoal tira de letra no final das contas. Pode dar alguma influência naquelas pessoas que não estão preocupadas com o assunto? Pode. Algumas pessoas podem ficar com a visão errada num primeiro momento. Nada que um estudo maior, uma visão maior não vá mostrar a realidade. E com o tempo isso acaba transparecendo, né? Então o Guzzo está alertando para esse grande problema que é o TSE começando a violar a Constituição, começando a criar crime, começando a inventar um monte de coisa que não tem, tudo para consertar o problema da fake news, sendo que no final das contas não tem problema nenhum aí. Ou se tem, é um problema muito menor do que eles imaginam. Realmente um risco isso, né? Olha só, o pessoal tentou abafar o caso lá do Paulo Dantas, lá no Alagoas, né? Que é o corrupto lá, parceiro do Lula, que está disputando o governo do Alagoas, já, o TSE falou que pode disputar, que vai disputar lá e que foi flagrado com malas de dinheiro e coisa e tal. E a coisa só piora mesmo. Tem um áudio aqui do cara falando aí, essa mala aí é minha, tem dinheiro aí, tem dinheiro aqui. Um monte de dinheiro, tava com 30 mil reais naquele instante, dinheiro que seria usado para pagamento de despesas pessoais, segundo ele. Provavelmente seria para compra de voto, né? Esse, aliás, é um grande problema que a gente tem nessa eleição. Certamente está rolando muita compra de voto por aí. Há 3 dias da eleição, a rotina da PF é apreender dinheiro vivo. Certamente tem muita compra de voto por aí. Olha só, há 3 dias da eleição, a rotina da PF é apreender dinheiro vivo. Dureza, né? Um monte de fiscalizações, 81 mil reais em espécie. Não é brincadeira não, o pessoal tá comprando mesmo. Agora é lógico, eles falam aqui, todos esses casos aqui, eles não falam para quem que está comprando o voto. O único que tem aqui a informação de para quem está comprando o voto, óbvio, adivinha, estava comprando o voto para deputados, governadores e coisa e tal favoráveis ao Bolsonaro. Aí saiu, né? Aí eles colocam aqui que o cara foi numa aldeia indígena, tentar voto para essas pessoas aqui, inclusive o presidente Bolsonaro e coisa e tal. E né, aí eles botam, né? Lógico. Era um deputado federal que estava fazendo isso lá. É aquilo que eu falo para vocês, é assim que funciona. É por isso que no primeiro turno o Lula tinha muito mais chance de ganhar do que no segundo. É por isso que ele queria ganhar no primeiro turno. Porque no primeiro turno ele tinha a ajuda dos deputados federais, deputados estaduais, para ele correr atrás dessas coisas. O cara foi lá na aldeia do Xingu e ofereceu dinheiro, porra, também oferecia merreca, né? Porra, a aldeia inteira queria comprar por R$1.500, porra, puta que pariu. Se tivesse oferecido dinheiro de verdade, não tinha tido esse problema. Aí
no primeiro turno tem muito isso. E certamente... Não, eu não vou dizer que não teve caso do Bolsonaro. É lógico que teve caso do Bolsonaro também, de partidários do Bolsonaro, que acabou ajudando ele. Mas, vai por mim, teve muito mais do Lula. É por isso que o Nordeste quase que não teve abstenção e teve tanto voto pro Lula. No segundo turno, vai ter também, mas não vai ser tanto. Porque não tem os deputados estaduais e federais para irem comprar as pessoas, né, para irem fazer a última milha da parada, né? O cara, para pensar, o cara que faz isso daqui, ele tá se arriscando. Cada vez que ele fala em comprar voto de uma pessoa, ele tá arriscando, né? Aqui na aldeia, por exemplo, o cacique não aceitou, ligou para a polícia e denunciou. Então, o que faz uma pessoa correr esse risco? É quando ela é candidata a deputado estadual e federal, e ela sabe que depende disso, que é difícil se eleger deputado. Enfim, o Renan Calheiros aqui, que é amiguinho também do cara lá da mala lá em Alagoas, foi suspenso do Instagram e levou multa de 700 mil reais porque não deu um direito de resposta que deveria dar na eleição, né? Então, é isso daí. Renanzito tá chegando perto do fim da carreira política dele. Ótimo. New York Times divulga um vídeo em defesa da Amazônia e diz que a eleição é o dia mais importante para a sobrevivência do planeta e que o histórico de Bolsonaro é pior para a preservação do meio ambiente. Errado. Pode ver o desmatamento do Lula. Era muito maior do que o do Bolsonaro. Esse pessoal, essa eleição, é o que eu falei para vocês, não é só a esquerda brasileira fazendo merda, não. É a esquerda mundial fazendo merda, tentando eleger o Lula. Por quê? Porque no mundo todo eles estão vendo o problema que é eles manterem o poder. A esquerda no mundo todo está com dificuldade de manter o poder. Então todo mundo está ajudando o Lula, né? Os Estados Unidos, certamente. Olha só, o TRT, Tribunal Regional do Trabalho, da 7ª Região, TRT 7 é onde é? Ceará. Ele proibiu a abertura de shoppings no domingo, que é para os trabalhadores do shopping poder ir votar, e para não ter um lugar de lazer para as pessoas irem, então a pessoa só tem o voto para fazer no domingo, né? É aquele negócio, o pessoal nessas horas inventa lei, inventa definição, inventa a porra toda, foda-se. O negócio importante é ajudar o Lula, né? O Guedes minimizou uma possível vitória do Lula. Depois Bolsonaro volta. Não, é aquilo que eu falo para vocês também. Eu acho que Lula não tem chance. Muito pouca chance do Lula. Mas, se acontecer, eu não tenho bola de cristal, meu amigo. Pode acontecer? Pode. Pode ser que o Lula ganhe. Mas é o que eu falo para vocês. Não vai ser grandes coisas. Primeiro que eu não acho que ele nem sobreviva o mandato dele todo. Vai acabar sofrendo impeachment em algum momento. A mídia vai fazer tudo contra. Mas a gente já viu que a mídia fez tudo contra para ajudar a Dilma, tentou manter a Dilma de toda forma e não conseguiu. Então a gente fez uma vez, a gente faz de novo, tira o Lula de lá também. E mais do que isso, também concordo, vai ser uma merda o governo do Lula. Vamos voltar 20 anos para o passado, que isso que é o governo do Lula, né? Voltar 20 anos para o passado, mas depois, meu amigo, a gente vai ter que correr atrás de novo. São só mais 20 anos que a gente vai perder tempo aí tentando recuperar a economia, mas a gente volta, não tem essa não, a gente não vai desistir por pouca coisa. Ninguém imagina que seja fácil tirar a esquerda do poder. Bom, o Neymar, ele compartilhou um videozinho do Bolsonaro, um direito de resposta do Bolsonaro, que caramba! É muito bom, menino Neymar, muito jóia, tá irritando muito os esquerdistas. É sobre a questão da inflação, pelo que eu entendi, né? Apresentar as propostas dos candidatos. Ela serve para mostrar a história de cada um deles. Para você saber se alguém já roubou, já desviou dinheiro público, já se envolveu em algum esquema de corrupção. E dessa maneira você poder tomar a melhor decisão para o seu país. Mas quando existe propaganda enganosa, as pessoas tentam esconder o passado dos outros falando mentiras. Foi por isso que a Justiça Eleitoral nos concedeu esse direito de resposta, para desmentir o Lula. Primeiro, o Lula está dizendo que a inflação do governo Bolsonaro foi grande. Vamos esclarecer. No governo do PT de Lula e Dilma, a inflação chegou a 10,6%, enquanto no resto do mundo era bem baixinha. Hoje, com pandemia e guerra, a inflação em quase todo mundo subiu muito, mas aqui no Brasil ela caiu 40%. Essa é a inflação do desgoverno do PT. E essa é a inflação gerada pela guerra e pela pandemia. No momento mais difícil, o presidente Bolsonaro conseguiu dar o auxílio emergencial e segurar o emprego do trabalhador. E agora que a pandemia ficou para trás e que os brasileiros elegeram a maioria de deputados e senadores que apoiam Bolsonaro, o nosso presidente já garantiu que vai aumentar o salário mínimo
acima da inflação. Até porque, sem a corrupção da Petrobras, sobra dinheiro para aumentar o salário mínimo de verdade. Então, cuidado, porque se a corrupção voltar, o trabalhador pode ficar sem receber. E ainda nesse direito de resposta, eu quero dizer que o nosso presidente não criou a lei do sigilo de 100 anos. E hoje eu vou revelar para vocês. Essa questão do sigilo está na lei que foi criada no governo Dilma Rousseff, do PT, em 18 de novembro de 2011. O número da lei é 12.527. E outra coisa, o presidente Bolsonaro foi contra o orçamento secreto. Então vem cá, como é que o PT pode acusar Bolsonaro de criar o orçamento secreto se os parlamentares do próprio PT se utilizam dele? Olha só aqui alguns deles. Fabiano Contarato, Humberto Costa, Rogério Carvalho, Flávio Nogueira, Leonardo Monteiro, Paulo José, entre outros. Essa é a verdade. Não se deixe enganar. Bom filme, né? Gostei do filme, bacaninha mesmo. A Cássia Kiss fez um discurso homofóbico numa live. Homem com homem não dá filho. Isso é homofóbico, gente, não pode, meu. É aquilo que o pessoal fala mesmo, né? A gente tá chegando no limite dessa coisa. Daqui a pouco você fala assim, caramba, você não dá o cu. Caramba, você é um homofóbico. Tem que dar o cu. Se você não dá o cu, tu é homofóbico, porra. Tá chegando nesse ponto. Porque, olha só, eu lamento. Gente, eu tenho o maior carinho pela comunidade gay. Não tenho nada contra cada um aí que faz o seu... Quem dera eu soubesse como ser feliz, meu amigo. Eu fico buscando isso ainda. Quem achar felicidade do jeito que for, que seja muito feliz com as suas escolhas. Mas agora, homem com homem não dá filho mesmo não, cara. É biológico isso, porra. Não tem como. Tem que ter uma mulher e um homem. Infelizmente, a verdade é essa. A biologia não muda. O UOL usa foto de Bangladesh para denunciar a miséria no Brasil. Forçaram barra pra... Cara, aquele negócio, né? Se fosse um perfil independente, já estava até banido do Twitter por fake news, né? Ah, não, mas é o UOL. Eles se enganaram. Sem querer, ele botou uma foto de Bangladesh para dizer que era no Brasil, né? PSB, que é o partido do vice, né, do Geraldo Alckmin, expulsa 3 prefeitos que declararam apoio a Bolsonaro em Minas Gerais. Isso, faz isso mesmo, expulsa o prefeito, que além de perder a eleição para Bolsonaro, ainda fica com menos apoio ainda depois. Achei lindo isso. O Brasil do Amanhã, que é aquela carta... Eu fiz um vídeo só sobre isso lá no YouTube, falando sobre os problemas dessa carta do Brasil do Amanhã do Lula, e tem esse detalhe que eu realmente esqueci de mencionar no meu vídeo também, que a carta não tem nenhum compromisso contra a corrupção. Meu amigo, sabe por que não tem compromisso? Porque o Lula vai roubar para caralho, vai roubar muito, não vai roubar pouco não. Que compromisso contra a corrupção? Ele quer compromisso com a corrupção, ele quer saber, não, vai ter corrupção mesmo, se bobear vai ser isso daí. A justiça decidiu que Bolsonaro vai poder usar a Avenida Paulista para comemorar a vitória da eleição dia 30, hein? Já está combinado. O pessoal já pode ir chegando lá, depois do voto, quiser ir para lá acompanhar a apuração e o festejo. O festejo deve começar às 8h30. Já está reservada para Bolsonaro aqui, ó. Justiça decide que vencedor da eleição presidencial poderá usar a Avenida Paulista. Então, pronto, já está definido, vai ser nossa. E hoje tem o debate, né? Tá aqui, o marqueteiro interpreta Bolsonaro no treino. O Lula tá treinando com o marqueteiro, bicho. Ih, caramba, hein? Tô até vendo. O Lula vai apanhar muito. O debate da Globo hoje, segundo turno, começa às 9h30. Então, às 9h30, eu vou abrir minha live lá no Odysee, vou divulgar o link no YouTube, no Twitter, em tudo quanto é lugar. Mas o nosso compromisso está aqui, começa às 9h30, eu costumo entrar bem no iniciozinho, porque antes tem uma enrolação danada ali, antes de começar a coisa, então não importa, a gente começa às 9h30 mesmo, e vamos até o final do debate, e no dia seguinte, você pode saber, já vai ter lá o resumo, lá no YouTube também, dessa live, desse debate, né, na Globo, para a gente tirar qualquer dúvida aí, para vocês que não puderam acompanhar a live, acompanharem o resumo do debate. É isso aí, galera, tá chegando a hora, Se chegou até aqui e gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like no BitChute, clique no foguinho do Odysee ou no símbolo de mais do Rumble, ou no indicador de aprovação que estiver disponível. Não deixe de se inscrever para aumentar a relevância do nosso canal. Tem um botão para isso em algum lugar por aí, toda plataforma tem. Com mais relevância, mais pessoas terão acesso às ideias que não podemos falar livremente devido à censura da mídia. Ajude o livre mercado de ideias e a liberdade de expressão.
Veja mais informações no site opinionfreemarket.com.